Os meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Com muita alegria que estamos aqui em mais um dia do nosso Plamote, plano de leitura da nossa Bíblia em ordem cronológica. E nós vamos hoje dar seguimento à leitura ali do livro do profeta Amós. Vamos ler os capítulos 4, 5 e 6. E se você não é inscrito no canal, por favor, nos ajude, se inscreva, clique ali no sininho, ative as notificações para que você esteja sempre por dentro aqui das novidades do canal. Também se inscreva no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo exclusivo, o link está aqui na descrição do vídeo, vai ser um maior prazer receber você lá. A gente também divulga algumas coisas, alguns materiais, os links dos vídeos, enfim. Você também fica por dentro de todas as novidades aqui do canal. Tá bom? Então, nós vamos hoje partir para a nossa leitura, dando prosseguimento aqui ao livro de Amós. Vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção na leitura de hoje. Senhor nosso Deus, nós suplicamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie, nos ilumine, nos desperte a cada dia para a importância de conhecermos a Tua palavra. Pedimos a bênção do Senhor, o Teu cuidado, que o Teu Espírito Santo nos auxilie nessa caminhada. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Também, por favor, segue a gente lá no Instagram, Instituto Aletheia OFC. Também vai ser um prazer compartilhar conteúdo de valor com você lá no Instagram. Tá bom? Então, partindo para a nossa leitura, Amós, capítulo de número 4. Ouvi esta palavra, vós, facas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizei a seus senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal, e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E oferecereis sacrifício de louvores, do que é levedado. E apregoai sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, sobre outra cidade, não fiz chover. Sobre o campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade, para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimaduras e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Verso 11. Subverti alguns de vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Porque é ele que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Meus irmãos, que palavra dura, né? Que palavra difícil. E eu quero só salientar aqui com os irmãos o verso primeiro desse capítulo 4, tá? Que ali mostra, basicamente, a gente leu ali a questão do juízo contra Judá, do juízo contra Israel, né? Nós vemos ali a questão, a parte de Judá, que ele fala que eles abandonaram os estatutos, os mandamentos do Senhor. É como se aquilo ali fosse voltado para o lado espiritual do povo. Abandonar a lei do Senhor, abandonar a palavra do Senhor, abandonar os mandamentos do Senhor. E quando a gente olha para Israel, que abandonou ali a justiça,
Ou seja, a prática, o dia a dia, a vida real. Então nós temos um ponto espiritual e nós temos um ponto prático nisso. Então não adianta eu apenas saber, eu apenas conhecer a lei do Senhor, eu conhecer, ser sabedor de Bíblia. Eu preciso praticar isso. Então nós temos ali, quando ele fala de Judá que abandonou os preceitos, abandonou a palavra, abandonou o lado espiritual, culto, né, ao Senhor, e também existe o abandono do quê? O abandono da prática de boas obras. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Então, a nossa prática de obras, ela não é para sermos salvos. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. Então, nós não conquistamos a nossa salvação de forma alguma. Nós sabemos que a conquista da salvação foi por Cristo. Então, olha só o verso primeiro. Então, o Senhor está virando a sua palavra ali para o seu povo, e ele fala assim: porque oprimis os pobres e quebrantai os necessitados. Então, Deus está falando ali de uma justiça, de uma prática de obras. Ou seja, é o viver do evangelho. Amor ao próximo. É o que nós falamos. Então, quando ele olha para Judá, é como se ele está falando assim: vocês estão transgredindo o seguinte mandamento, vocês não estão amando Deus acima de todas as coisas. E que quando ele vem para o segundo, quando ele vem falar de Israel, onde abandonou ali a justiça, viraram as costas, né? Trocavam ali o pobre por um par de sapatos, estavam comprando o pobre. Então ele está falando o quê? Amar ao próximo como a si mesmo. Os irmãos estão entendendo? Como tudo se encaixa? Então essa observação aqui nesse capítulo 1, ela é predominantemente importante para que nós possamos entender conhecimento, vida espiritual com Deus, mas também isso precisa refletir na nossa caminhada dia a dia, no cuidado com o próximo, no amor ao próximo, no viver praticando o evangelho, baseado em tudo aquilo que Cristo ele nos ensina na sua palavra. Então, essa é a observação que eu queria fazer aqui. E vamos seguir para o capítulo 5. E Deus continua. Ouvi essa palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu. Nunca mais tornará a levantar-se, desamparada. Está na sua terra. Não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 à casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alósna, e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Aborrecem na porta aos que o repreende e abomina o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, olha aí, ó, pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo. Edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis o seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais o resgate e rejeitai os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecerei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para choro, e para o pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Olha isso aqui, tá? Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Trevas será
e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em sua casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridade sem nenhum resplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem me atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o intrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes, levaste a tenda de vosso Moloque, e ao altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Meus irmãos, o alerta de Amós para o povo de Israel é um alerta muito vivo para cada um de nós. É claro, nós não objetivamos estudar o livro aqui, mas é importante a gente fazer algumas observações para que nós tenhamos, para que nós possamos ter ideia do que Deus ele está falando conosco, o que Deus ele quer nos despontar. Tá certo? Então, olha só o versículo 5. Vamos começar por aqui. Mas não busqueis a Betel, nem a Gilgal, nem a Berseba, porque Gilgal certamente será cativo, Betel será. Buscai o Senhor. Então, aqui é o segredo. O segredo é o verso 4. As pessoas ficam buscando lugares, as pessoas ficam buscando denominações, as pessoas ficam buscando congregações. É claro que congregar é importante. Não estamos falando nisso. Você tem que ser um desigrejado, que você não tem que procurar igreja nenhuma, que você tem que viver sozinho, que você tem que realizar a obra de Deus sozinho, que a igreja sou eu. Não é isso. Agora, é importante nós observarmos que o mais importante é buscar a Deus. Não é o lugar que você está. Tá certo? A sua oração ela vai ser ouvida onde você estiver. Você não precisa se martirizar porque hoje eu não fui à reunião lá da minha congregação. Porque hoje eu não fui no culto da minha igreja. Não precisa se martirizar por isso. Porque se você prostrar os seus joelhos no seu lar e orar, clamar a Deus, se você cantar louvores, o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai aceitar a sua oração. Né? Então, muitas das vezes, você está ali atribulado durante o dia, tem muita coisa para fazer, mas aí você acha que tem que abandonar tudo, porque Deus vai estar naquele lugar, porque eu preciso ter um encontro com Deus. Não! Deus ele está no nosso coração, Deus ele está em todos os lugares. Eu não preciso estar. Então, o que Deus ele estava querendo é o seguinte: o mais importante é que vocês me busquem, que eu esteja no coração de vocês, que a minha lei esteja no coração de vocês, que o caráter de vocês reflita aquilo que eu tenho ensinado na palavra. Então é isso que Deus está falando. Então não importa se você vai para Gilgal, se você vai para Betel, não importa se você vai para Berseba, não importa. Não importa. O lugar não é importante. Entende, irmãos? O lugar não é importante. Então, se você não pôde ir, chame a sua família, faça uma oração, cante um louvor. É o culto. O culto. É isso. Tá? Até porque a própria ideia de culto é uma coisa que tem sido subvertida no decorrer do tempo. Tá? Então nós precisamos ter muito cuidado com o culto. O que é um culto? O que é um culto? Muitas das vezes a gente pensa que o culto é a reunião lá. Meus irmãos, com todo respeito, culto não é isso. Porque o nosso culto ele não acaba. Porque o nosso culto é a nossa vida diante do altar de Deus. Não é diante do altar da nossa igreja, da nossa denominação. Não. Não é aqui. Até porque aquilo não é altar. Não é isso? Então nós precisamos entender isso. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Buscar o Senhor para viver. Deus precisa estar em nós. O Espírito Santo precisa estar em nós. Essa foi a promessa do Senhor Jesus. Ele não estaria conosco todos os dias. Então você percebe que não faz sentido. Se Deus está comigo, se o Senhor está comigo todos os dias, não importa onde que eu esteja. Deus ele está comigo. O Espírito Santo está comigo, ele está em mim. Certo? Entendido isso? Então, nós precisamos olhar para isso. O outro ponto, tá? É exatamente a questão do pobre. Então, o verso 11 diz assim: pisais o pobre e dele exigis o tributo. E aí, o que eles fazem? Isso aqui é muito importante, tá, irmãos? Isso aqui não está falando.
Pode ser para o político? Pode ser para a pessoa que é corrupta? Pode ser para o empresário corrupto? Pode. Mas isso aqui está falando principalmente do quê? Principalmente do religioso, tá? Principalmente de lideranças eclesiásticas que fazem o quê? Ó, cobram, exigem, dizem que se você não dizima, você não é fiel. Se você não dá oferta, você não é fiel. E aí fica extorquindo o pobre, extorquindo. E o que ele faz com isso? Então, o problema não é falar do dízimo. Até porque eu não estou aqui colocando, dando juízo de valor se o dízimo é obrigatório, se é para dar, se não é para dar, que se eu não der, eu estou pecando contra Deus. Eu não estou entrando no mérito da questão, tá? De pedir oferta, de não pedir oferta, não estou entrando no mérito da questão. A grande questão é o que eles faziam com isso, até porque a gente está falando do Velho Testamento. E lá havia uma obrigação ao povo de Israel. Era lei, era mandamento. No Novo Testamento, a gente pode ver isso no outro momento e isso acontece de uma forma muito diferente. Agora, observe aqui. Olha só o que eles fazem com as ofertas, com os dízimos que eles recebiam. Olha a acusação de Deus. Tá? Aqui no verso 11. Vocês edificam casa de pedras lavradas. Vocês plantam vinhas desejáveis. Mas olha só o que o Senhor fala. Esse é o juízo. Então, o que o Senhor está falando? O que vocês estão fazendo com o dinheiro que vocês estão arrecadando? O que vocês estão fazendo com a oferta? Vocês estão ajudando o pobre? Vocês estão ajudando o necessitado da igreja de vocês? Da denominação de vocês? Será que o dízimo que você entrega, você recebe prestação de contas dele? Você sabe para onde ele vai? Ou dizem para você para onde ele vai? Mas você vê comprovação, você vê documentação? Vocês estão ajudando os irmãos que estão lá dentro da sua congregação? Não é quem está 500, 700, 800 mil quilômetros de distância. Você não sabe nem para onde vai o dinheiro, você não sabe nem o que ele é feito com ele. Será que esse valor ele está sendo usado, o valor dos dízimos, das ofertas, para ajudar os irmãos da igreja? Aqueles que são necessitados, aqueles que precisam de um remédio, precisam de uma consulta. Nós sempre, irmãos, nós sempre vamos falar isso por quê? Porque Deus ele está falando isso, ele está acusando o seu povo de afligir o necessitado, aquele que precisa. Está vendo o necessitado. Mas estão fazendo o quê? Estão dando as costas para ele. O irmão que está lá precisando da ajuda, precisando do remédio, precisando da consulta, precisando pagar uma luz, precisando pagar um aluguel, está desempregado, está precisando de socorro. E muitas das vezes, a igreja não tem nem a cara de pau, o pastor não tem a cara de pau, o líder não tem a cara de pau, o presidente não tem a cara de pau, o apóstolo, quem quer que seja, não tem a mínima cara de pau. Ou melhor, tem a máxima cara de pau de não prestar contas daquilo que acontece com o seu dinheiro. Até porque muita gente não quer nem saber. E acha o seguinte, não, eles é que vão dar conta, você também. Porque se você não sabe o que está fazendo com o seu dinheiro, nós somos coparticipantes, somos omissos. Nós estamos sendo omissos. Porque você pode muito bem, usar o seu dinheiro, o seu dízimo, suas ofertas, para algo que realmente você esteja vendo o resultado. Vocês estão entendendo? Muitas das vezes as pessoas querem manter estruturas eclesiásticas, templos suntuosos, projetos, não é isso? Econômicos, mais econômicos do espiritual, mas nós precisamos entender que dízimos e ofertas são únicos e exclusivamente para ajudar o necessitado. Então, essa é a denúncia, irmãos. A gente está lendo aqui. Ninguém está brincando, a gente está lendo a palavra de Deus. Então, eles estão afligindo o justo. Aí o verso 12: tomais resgate e rejeitai os necessitados na porta. A igreja fazendo acepção de pessoas. Não olha nem para a necessidade dos de dentro. Irmãos, isso é muito sério. Então, olha só o juízo de Deus para quem faz isso. Tá? E aí vem aqueles. Esse ponto também é muito interessante. Tá? Que ele fala do dia do Senhor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Qual é o verso? Vou achar. Verso 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Em primeiro lugar, meu irmão, primeiro nós precisamos entender o que é o dia do Senhor. Certo? Primeiro, busque saber o que é o dia do Senhor. E aí o próprio Senhor ele fala aqui, no verso 12. Ou melhor, no 18, né? Será dia de trevas e não de luz. Então lembre-se disso. Lembre-se disso. E claro, isso não é para. É importante a gente entender, tá? Até porque há muitas denominações
alguns tipos de seitas também, religiosas, que querem botar medo nas pessoas. Ah, se você não for hoje, se Jesus voltar, você vai para o inferno. Ah, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer, deixar de fazer isso. A gente sabe, Jesus ele fala na sua palavra qual deve ser a nossa postura diante dele. Não é se você não cumprir a doutrina da sua denominação, da sua igreja, que você vai para o céu ou não. Fique atento a isso. Você vai para o céu se você deixar de cumprir uma doutrina bíblica, de viver uma doutrina bíblica, de falhar com as palavras de Jesus. Não com aquilo que inventam lá na congregação onde eu e você fazemos parte, muitas das vezes. Até porque colocar isso dessa forma é um erro. Colocar medo nas pessoas. Deus nunca quis botar medo em nós. Ele quer que nós o sirvamos por amor, com entendimento, com racionalidade, com consciência. E nós precisamos abrir os olhos para isso. Então, nós precisamos extirpar quaisquer teologia do medo. Ah, porque se você não fizer isso aqui, você não vai para o céu. Se você não fizer isso aqui, é porque você está fora do projeto. Ah, porque você vai estar fora da revelação. Porque você vai isso, porque você vai aquilo. Se você não fizer, porque se você fizer. E aí começa a colocar medo nas pessoas. Então, e colocam o quê? O dia do Senhor. Você vai para o inferno. Deus vai te castigar. Deus vai te punir. Como se o nosso Deus fosse um chicoteador intenso. Tá certo? Agora, é claro, Deus ele castiga. Eu vou dizer que não. O Senhor fala na sua palavra, eu repreendo e castigo a quem eu amo. Porque qual é o objetivo? Corrigir. Os irmãos viram o que o Senhor fala aqui? Todos, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus fez. Olha, acho que foi no capítulo 4. Olha, tirei vocês como um tição do fogo. Eu provei vocês de várias formas. Eu matei os jovens de vocês à espada. Mas vós não vos convertestes a mim. Vós não vos convertestes a mim. Olha quantas vezes o Senhor repete essa expressão no capítulo 4. Volta um pouquinho e observa, irmão, irmã, quantas vezes Jesus. Então, a prova, o castigo, é para que a gente volte para o Senhor. É um ato de amor, percebe? Então Deus ele está fazendo assim, olha só o que eu estou fazendo aqui para vocês voltarem os olhos para mim. Fiquem atentos. Então, o que o Senhor está falando? Olha só quantas vezes eu mostrei. Quantas vezes. Mas vós não vos convertestes a mim. Aí qual é o resultado depois? É isso aqui. O resultado depois está aqui, ó. O verso 21. Portanto, vos levarei cativos. Pronto. É isso aqui que o Senhor está falando. Ele não vai aceitar fé. Ó. Aborreço, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias. Então, vocês podem se reunir, vocês podem cantar louvores, mas se vocês não tiverem esse entendimento, o Senhor está desprezando tudo. Você está achando que está abafando, vocês estão achando que está tudo bem, vocês estão achando que está tudo certo, mas eu aborreço, eu não estou ouvindo nada, eu não quero saber nada, eu não estou me atentando para nada. Isso aí é tudo coisa de homem, isso aí é tudo emoção, esse chororô, esse lelelê, esse lalala, pode ser o que for. Vocês estão apenas levando isso para o vosso Moloque, para as vossas imagens, para a estrela para o Deus que vocês mesmos criaram, para vocês mesmos adorar. Talvez você esteja adorando sua própria igreja, sua própria denominação, o seu próprio pastor, seu próprio apóstolo, seu próprio presbítero. Talvez você esteja adorando sua própria igreja, mas o Senhor já está fora de tudo isso aí. Por quê? Porque deixamos de entender tudo aquilo que já falamos. Então, queridos, isso é um alerta para nós. E o Senhor vem querendo nos corrigir. Se Ele está nos castigando, repreendendo, repreendo e castigo a quem ama. Sê, pois, zeloso comigo e arrepende. E se converte. Porque esse é o objetivo de Deus. Se converter é o quê? Se virar, mudar de posição, mudar de direção. Para isso Ele está nos movendo, Ele está abrindo nossos olhos para isso. Então, esse, queridos, é o desejo do Senhor. Desperta, igreja. Desperta para a palavra. Vamos parar de viver dentro do nosso quadradinho denominacional. Nós precisamos falar do amor de Jesus, precisamos praticar o evangelho de Jesus, é certo? E não se achar melhor do que os outros, se achar maior do que os outros. Nós temos aqui tudo aquilo que o Senhor requer de nós. Amém, queridos? Então vamos seguir e vamos para o nosso último capítulo de hoje. Simóis, capítulo de número 6.
Tá? E toma-lhe mais. Ai dos que repousam em Sião, e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Cauné e vede, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gade dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros no rebanho e os bezerros no meio da manada, que cantais ao som do alaúde, e inventais para vós instrumentos músicos, como Davi, que bebeis vinhos em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festis dos regalados. Aí, esse é o resultado. Verso 8: Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos. Tenho abominação pela soberba de Jacó, e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade tudo quanto nela há. Então, olha só, soberba de Jacó. Lembrando que Jacó está falando o quê? Está falando de povo. O Senhor está falando do povo dele. Povo dele. Povo que é soberbo. Porque a soberba precede a ruína. Então, se nós vivemos, claro, se nós, na nossa individualidade, formos soberbos, cairemos em ruína. Se você tem, ou você sabe, ou percebe, né, um povo, um grupo, uma denominação, uma seita, o que quer que seja, um grupo soberbo que se acha melhor, que não se mistura, que acha que tem o pó da revelação, o néctar da revelação de Deus, que é o povo supra-sumo escolhido por Deus, que é o povo diferente, o povo melhor. É só o povo que ouve, é só o povo que obedece, é só o povo que faz. É o único. Olha o que o Senhor está falando. Eu aborreço os seus palácios. Tenho abominação por essa soberba, de se achar melhor do que os outros, e achar que só tem a melhor palavra, a melhor mensagem, a única mensagem, a mensagem mais importante. Aborreço os seus palácios e entregarei tudo o que nela há. Seguindo, verso 9: E acontecerá que, ficando de resto 10 homens em uma casa, morrerão, e alguém tomará o seu tio ou o que queima para levar os ossos para fora da casa, e dirá o que estiver nos cantos da casa: Está ainda alguém contigo? E ele dirá: Ninguém. E dirá este: Cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor, porque eis que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebraduras, e a casa pequena de fendas. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrar com bois? Porque haveis vós tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alógena. Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis, não nos temos nós tornados poderosos por nossa força? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á, desde a entrada de Amate até o ribeiro da planície. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu creio que não cabe mais comentários aqui, tá certo? Israel sempre se achou demais. E hoje, nós estamos falando do povo político. Isso aqui é para a igreja, para nós também. Um povo que se soberbece. Esse é o nosso risco. E claro, nós estamos aqui lendo a palavra porque nós queremos aprender, nós queremos melhorar, nós queremos servir ao Senhor e dar o nosso melhor. Queremos crescer na graça e conhecimento de Jesus. É para isso que esse espaço existe, é para isso que o Claboc existe. O objetivo é esse. Vamos ler juntos, vamos aprender juntos, vamos refletir juntos, vamos atentar juntos. Precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos. Nós queremos agradecer a Deus ou queremos, ou melhor, queremos agradar a Deus ou queremos agradar homens? Certo? Será que eu estou confortável no carro que eu estou, na posição que eu estou? Será que é isso que Deus quer? Será que isso é suficiente? Mas será que eu estou vivendo o evangelho verdadeiro? Será que onde eu estou vivendo o evangelho verdadeiro? Será que onde eu congrego eu estou vivendo o evangelho verdadeiro? Ou será que eu estou sendo manipulado? Será que as coisas que eu ando vendo por aí, as coisas que eu ando ouvindo, será que estão me manipulando? Então, por isso, queridos, a palavra de Deus está à nossa disposição, para que a gente reflita, para que a gente aprenda. Então, aqui nós estamos lendo a palavra de Deus, porque ela é alimento para a nossa alma.
Tá certo? Então, esse é o resultado. Comportamento, já vimos muita coisa aqui. Comportamento de Israel, falhando com amar a Deus, falhando com amar ao próximo, um povo que se soberbeceu grandemente, e o resultado está aqui. Deus o castigou, Deus deu sinais, olha, mas não se convertesse. Ó, Deus está falando, o evangelho é simples, o evangelho é isso aqui, vocês estão vivendo errado, vocês entenderam tudo errado, vocês estão se achando o supra-sumo da santidade, vocês estão se achando o supra-sumo do evangelho, vocês estão achando que são os únicos porta-vozes de Deus, vocês acham que vocês têm a super mensagem. Acorda, acorda. Mas eles não se converteram ao Senhor. E aí o juízo ele veio. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela leitura de hoje. Como o Senhor abriu nossos olhos. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra tem entrado, penetrado na nossa vida e tem modificado o nosso entendimento. Tem ido até juntas, medulas, tem nos feito, Senhor, nos humilhar diante do Senhor, porque queremos ser servos melhores, servos fiéis. Queremos ser filhos de Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela leitura de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Por favor, se você ainda não é inscrito, faça isso. Se você não se inscreveu, se inscreva. Clica ali no sininho, ativa as notificações, entre para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp e também deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe para a BOC. Lembrando que você, seus amigos, seus irmãos, seus vizinhos podem começar a qualquer dia, né? Porque o objetivo é ler a Bíblia em praticamente um ano. Então não importa o dia que você comece, né? Você tem ali planejamento da leitura, os textos que são lidos a cada dia. Então não importa, tá? Isso é tudo para sua organização. Não precisa começar no começo do mês, no começo do ano, esperar o próximo semestre, nada disso. Então, ali no grupo exclusivo, nós temos ali planner de leitura que vai te orientar direitinho, e aí você pode começar quando quiser. Mas comece, leia a palavra de Deus, faça disso uma necessidade da sua alma, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, sua família, seus vizinhos, seu ministério, a sua congregação, seu casamento, a sua saúde, que em tudo o nome do Senhor seja em nós engrandecido. Fique na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo vídeo do Clamor.